Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não só de dicas, mas também de orientação. Agora nós vamos conversar um pouco sobre vinho, tá bom? Só para vocês terem uma noção, uma ideia, este vinho que eu estou tomando agora, ele chama-se Terrenos. O Terrenos é uma parte do Alentejo, tá? Tem 753 metros de altitude, este local dessas vinhas. Essas vinhas que fazem este vinho aqui especificamente são de 40 a 60 anos mais ou menos a idade das vinhas. São chamadas vinhas velhas, vinhas antigas. E não tem como se saber exatamente quais são os tipos de uvas que se tem ali. E são poucas unidades são produzidas de um vinho assim. Às vezes se produz 2.000 garrafas, 3.000 garrafas, 4.000 garrafas e pouquinho, certo? Por quê? São poucos hectares, às vezes 2 hectares, 1,5 hectare, mais ou menos isso. Então, quem faz este vinho é um enólogo que ele já foi eleito 2 vezes o melhor enólogo de Portugal, que chama-se Rui Reguinga, tá? Se não me engano, este vinho é um safra 2016. 12 meses em barrica e tem 14% de graduação alcoólica, só que você não sente essa graduação alcoólica. Mas olha só, as curiosidades que eu quero falar para vocês são outras, tá? É o trabalho que tudo isso dá, é a valorização que nós temos que dar numa garrafa dessa. O trabalho até chegar a um produto final deste. Gente, nós estamos falando sobre uma luta, uma batalha, uma verdadeira batalha que é cuidar de um vinhedo durante um ano para ele produzir com excelência em qualidade e chegar ao final com excelência de qualidade no material humano, as pessoas que estão em vinícola envolvidas na produção e que aquilo tem que dar o terroir completo. Porque o que significa terroir? O que significava antes um terroir? Um terroir antes, quando nós falávamos, isso é um vinho, um terroir, só se pensava sobre a terra e uma planta boa e uma uva boa. Mas tem um material humano que está incluído em todo esse terroir. Não é só incluindo a planta, mas sim também o material humano. Então, eu preciso de um bom enólogo, uma boa equipe de trabalho, de serviço, de colheita, de tudo. A pré-seleção já é no vinhedo. Gente, durante todo o ano, para você cuidar de um vinhedo, primeiro você tem que ter cuidado com todas as pragas. Imagina, oídio, míldio, filoxera, com muitas outras pragas que nós temos que ficar muito atentos. Até gafanhotos, que eles têm asas quase como cristais e que deterioram também a vinha. Então, além disso, às vezes em alguns locais no mundo, chuva de granizo, tempestades, quer dizer, a natureza, nós estamos falando sobre muito trabalho. E detalhe, a vida numa vinha é uma vida de agricultor. Por isso, muitas das vezes, você vai em uma vinícola e você olha e fala, nossa, esse cara produz um vinho maravilhoso, é 95 pontos, 90 pontos, vinho fantástico. Você imagina que o cara é um mega empresário, ele está lá de terno e gravata, lindo, maravilhoso, num baita escritório super sofisticado. Não, ele está lá com a mão super grossa de tanto trabalhar na terra e está ali. Aí às vezes você chega lá numa vinícola e fala, nossa, o dono da vinícola estava ali pegando, colhendo a uva, estava lá trabalhando dentro da vinha, dentro da vinícola, estava ali prensando a uva e correndo para lá e para cá, suando a camisa. Aí você acha bonito. Não. Ele está ali por necessidade, porque quase não se tem trabalho, quase não se tem pessoal para se trabalhar. Vejam bem, hoje, como funciona na realidade? Na Europa mesmo, por exemplo, ou mesmo em grandes regiões vinícolas aqui na América do Sul. Gente, se você for para o sul do Chile, por exemplo, tantos vinhedos. Imagina pessoal para colher tudo isso, às vezes manual. Aqui ainda usam muito maquinário, mas imagina os locais onde não entra o maquinário, onde não entra o trator, que é aquele que faz a colheita,
a colheitadeira, né? Ou mesmo os que normalmente, na grande maioria, são colheitas manuais. Então, o material humano também é muito difícil, não é fácil. Gente, se você soubesse o trabalho que se dá dentro de uma vinícola, fora o custo da vinícola, que não é muito fácil. Uma barrica chega a custar 600 euros, uma barrica de carvalho francês, 800 euros, dependendo da tossa, dependendo do tipo, dependendo do carvalho que ela é. Então, imagine o tanto que é caro para se produzir um vinho. Um vinho como este, ele foi engarrafado em 2016, aliás, engarrafado não, desculpe, ele foi colhido em 2016, em final de até setembro de 2016. Este vinho foi feito, passado então para as barricas, ainda dentro do ano de 2016, e aí isso passa em barrica 12 meses, quer dizer, só vai ser liberado para a garrafa no ano seguinte, quer dizer, final de 2017 para no início de 2018, aí fica em garrafa mais algum tempo, que é chamada febre do engarrafamento, né, da fermentação, onde o vinho tem que descansar mais um pouco, às vezes 6 meses numa garrafa, ou às vezes até mais. Tem deles que passam, ao mesmo tempo que passam em barrica, um ano, passa um ano também em garrafa. Então, quer dizer, para ele sair para o mercado, ele leva quase que 2 ou 3 anos, em alguns casos. Outros casos levam 8 anos. Então, gente, dá muito trabalho se fazer um vinho. E um bom vinho, então, que tem que se ter o máximo de cuidado em tudo durante todo o ano. Imagina o que um produtor não passa para colocar isso na nossa mesa. Você vê, estamos aqui no Brasil e eu estou tomando um vinho da região de Porto Alegre, tá? Na região do Alentejo, Porto Alegre, na Serra de San Mamede, que é uma serra, quer dizer, o ponto mais alto do Alentejo, né, que o enólogo encontrou, um ponto mais alto do Alentejo, que é 753 metros de altitude. Quer dizer, ele tem lá uma parcelinha de vinhedo e faz isso pacientemente e tal. E aí, quando a gente fala assim, olha, esse vinho no Brasil está me custando R$120, aí a pessoa dá um pulo lá em cima. Não, mas está caro demais. Caro porque não foi você que fez. Caro porque não foi você que deu todo esse trabalho, não subiu naquela serra e foi colher tanta uva e teve que prensar e pisapé e tal, e barrica, e o custo e tudo mais. Então, entendam, o vinho, ele é amor. Amor por aquilo que se faz. Imagina de geração em geração. Às vezes, olha, pra vocês terem ideia, eu vou falar sobre uma vinícola na Itália muito interessante que chama-se Botticelli. A Botticelli é do Andrea Bocelli, tá? Não é Botticelli, desculpe, é Bocelli, tá? A vinícola Bocelli, que é do Andrea Bocelli, da família dele, tem mais de 350 anos de história. Isso dentro de uma família onde criou os tataranetos, bisnetos, netos e tudo que é neto e atuais e sobrinhos ou isso, aquilo, quer dizer, a família envolvida durante 350 anos. Então, é retirar da terra o seu sustento e da sua família. Então, não é fácil mesmo e por isso que eu tenho tanto prazer em tomar um vinho, admirá-lo, não com... Eu quero admirá-lo com responsabilidade. Se ele está bom, está bom. Se ele fez um mau trabalho, eu tenho que também criticá-lo. Eu tenho que também identificar isso, né? Eu conheço muitos produtores, diversos, centenas de produtores, e eu sei a história de cada um deles, mas não é porque às vezes eles também erram. Às vezes podem querer colocar no mercado algo que não está muito bacana, não está muito legal, às vezes por uma questão de necessidade, e joga no mercado. Só que existem órgãos, tá, responsáveis, normalmente em cada região, para vigiar tudo isso. Mas
na maioria dos produtores. Eu te garanto que a maioria mesmo, massiva, aí produz com grande responsabilidade. Por quê? Ele quer um resultado final, ele quer um resultado positivo, ele quer fazer história. Existe uma frase de uma grande produtora chamada Maria Antônia Adelaide, a Ferreirinha. Ela que inclusive venceu a filoxera no Douro em 1885, mais ou menos. 1865 começou a filoxera, né? Em 1885, mais ou menos, ela já estava vencendo a filoxera. E ela falou que não ia morrer enquanto não conseguisse vencer a filoxera. Então, vejam bem, ela disse uma frase para um funcionário dela que é o seguinte: quando todos os vinhedos estavam sendo dizimados pela filoxera, ela tinha uma grande vantagem, porque ela tinha um estoque muito bom de vinhos em seus tanques, em suas barricas. Então ela tinha um estoque muito alto, muito grande, ela poderia fornecer para todos e ganhar com a queda dos outros produtores. Só que não, ela dedicou a vida dela, inclusive construiu hospitais e tudo mais, e também adotou muitas crianças e deu toda a escolaridade, deu todo o apoio à família, meninos que ficavam órfãos às vezes, ela adotava e ela criava até a faculdade e dava uma vida digna a cada um deles. E aí um destes um dia perguntou a ela e falou assim: Dona Antônia, por que a senhora faz tudo isso? A senhora poderia estar ganhando tanto sem precisar se envolver tanto em toda essa história da filoxera, não precisa vencê-la, porque a senhora tem tantas vinícolas, tanto estoque, pode ganhar tanto. E aí ela disse a ele: o meu nome, eu nunca vou morrer. Ele disse: mas como assim? Não, porque eu vou ficar na memória das pessoas. E ela lutou por um povo, lutou por uma nação, porque Dona Maria Antônia Adelaide, ela fez história e ela realmente venceu. Hoje nós tomamos um vinho que nasceu, inclusive, da história dela, que foi exatamente Quinta de Valimeão, Barca Velha e vários outros vinhos da Casa Ferreirinha. Então, pessoal, é muito amor pelo que se faz e amor ao próximo. Então, espero que você tenha tido isto agora como uma boa dica para a sua vida e passe a admirar os vinhos. Não critique o vinho, seja coerente, não critique à toa, não seja incoerente, inconsequente, às vezes irresponsável em qualquer comentário público ou qualquer coisa parecida. Então, faça tudo com responsabilidade. Então, vamos aprender sobre vinhos. Então, espero você no próximo vídeo.